Bom, pessoal, agora para terminar essa aula, né, a gente vai ver uma aplicação, né, do conceito de gradiente. Então, ó, suponha que a gente tem uma função de 2, 3 variáveis, tá? E você quer... A ideia é a seguinte. Suponha que você tem a derivada da função em um ponto. Tá? Você está em um ponto. Você quer saber... Então, a gente está uma função de 2 variáveis. Tá? Então, tem um ponto A, B aqui. Aí você quer saber qual a derivada direcional dessa função f aí, em qual direção que eu calculo a taxa de variação para que esse valor seja o máximo possível? Qual é o vetor u? Qual a direção que eu escolho? De modo que eu vou maximizar esse valor. Tá? Ou seja, dentre todas as derivadas direcionais de f nesse ponto, variando o vetor u, as infinitas possibilidades de direções que você pode escolher, né? Qual dessas direções é aquela que vai me dar o maior valor da derivada direcional? Tá? Essa é a pergunta. Tá? Então, ó, suponha que tenhamos a função de 2, 3 variáveis e consideremos todas as derivadas direcionais possíveis em um ponto determinado. Ou seja, a gente vai variar a direção, né? Ou seja, o vetorzinho u. Então, isso vai nos dar a taxa de variação em todas as direções possíveis, né? Vai calcular as derivadas direcionais em todas as direções possíveis. Considere todas. Então, em qual dessas direções a f varia mais rapidamente com a máxima taxa de variação? Tá? A resposta, então, tem a ver com o vetor gradiente. Então, suponha que f é uma função de 2 ou 3 variáveis, né? Que é o que a gente estuda na maioria dos casos. Então, o valor máximo da derivada direcional, então, o maior valor que essa derivada direcional pode ter, ou seja, o máximo do conjunto de todas as du de f de x. Aqui x representa um par ordenado ou uma tripla ordenada, tá? Porque f pode ser uma função de 2 ou 3 variáveis. Então, no caso, se for duas, vai ser o mesmo resultado, e se for 3 variáveis também. Então, pega todas as derivadas direcionais com u variando. Ou seja, u é um vetor unitário. Então, o máximo valor possível vai ser o módulo do gradiente de f no ponto. Tá? E qual é o u em que isso vai acontecer? Vai ser justamente quando o u ele vai ser paralelo ao gradiente. Ou seja, o u, a direção em que você vai encontrar o maior valor derivado possível, tá? Ou seja, em todas as derivadas possíveis de f naquele ponto, a direção de maior valor vai ocorrer na direção do vetor gradiente. Tá? O vetor gradiente pode não ser unitário, né? Então, esse u você pode considerar como sendo o versor do vetor gradiente. Tá? Então, vai ser na direção do vetor gradiente e o valor, né, que a derivada vai ocorrer, né, o máximo que a gente vai conseguir é o módulo do gradiente. Tá? Vamos fazer um exemplo. Vou fechar isso aqui. Vamos fazer um exemplo para ilustrar isso aqui. Então, ó, suponha que f é a função x vezes exponencial de y. Determine a taxa de variação de f no ponto 2, 0 na direção do ponto P ao ponto Q de coordenadas meio 2. Então, o ponto P é o ponto 2, 0 e o ponto Q é o ponto meio 2. Tá? Então, a gente quer a taxa de variação no ponto 2, 0, ou seja, a derivada na direção de um vetor u da função f no ponto 2, 0, em que o u, né,
é um vetor unitário paralelo à direção do vetor PQ. Então vamos lá. Note que o vetor PQ, né? As coordenadas são meio menos 2, 2 menos 0. Então o vetor PQ meio menos 2 é 4, meio menos 4 meios, que é menos 3 meios. Dois menos 0, 2. Esse vetor não é unitário. Por que não é unitário? Vamos calcular sua norma. A norma do vetor PQ é raiz quadrada de menos 3 meios ao quadrado mais 2 ao quadrado. Só conferir se está certo isso aqui. Isso. Então a norma do vetor PQ ele é raiz quadrada de 9 quartos mais 4. A norma do vetor PQ então vai ser 9 quartos mais 4. Esse 4 pode escrever como 16 quartos, vai dar 25 quartos. Raiz quadrada disso que dá 5 meios, né? Então a norma do vetor PQ é igual a 5 meios. Então, a gente vai pegar o versor desse vetor PQ. Então, o vetor U é pegar PQ, multiplicar pelo inverso da norma de PQ. Então, U, a gente vai pegar uma PQ menos 3 meios, dividido por 5 meios, 2 dividido por 5 meios. Aí vai dar... Simplifica aqui meio com meio, né? Fica U, vai ser o vetor menos 3 quintos, 4 quintos. Isso. Aí, esse é o vetor U, né? Que vai dar a direção em que a gente vai calcular a derivada que ele está pedindo aqui, tá? É na direção do vetor PQ que a gente quer. Vamos determinar então a taxa de variação, ou seja, derivada direcional da função f em 2, 0 na direção do vetor U, tá? Que é na mesma direção do vetor PQ. Então, para calcular o gradiente, vamos calcular a derivada de f. As derivadas parciais, né? F é função x vezes exponencial de y. Só conferir aqui. Bom, essa derivada aqui é fácil, né? Isso dá exponencial de y. E se eu derivar em relação a y, fica x exponencial de y. Agora, derivar de f em relação a y, né? X é constante, é para fora da derivada, e só derivada exponencial de y em relação a y, que é a própria exponencial. Então, fica x exponencial de y, tá? Perdão, que é y. Agora, então nós temos, né? O gradiente de f em um ponto xy é exponencial de y, x exponencial de y. Como a gente vai precisar calcular a derivada no ponto
no ponto P, né, que é o ponto 2, 0, a gente tem que calcular o gradiente do ponto 2, 0, né? Então fica exponencial de 0, 2 vezes exponencial de 0. Então o gradiente de f nesse ponto é 1, 2. Então, para terminar, a gente calcula ali. Portanto, a derivada de f no ponto 2, 0 na direção do vetor u, né, vai ficar gradiente de f no ponto 2, 0, escalar u. Isso aqui implica, então, que a derivada de u de f na direção do vetor u no ponto 2, 0 vai ficar o produto escalar dos vetores 1, 2 com o vetor menos 3 quintos, 4 quintos. Então fica 1 vezes menos 3 quintos é menos 3 quintos mais 8 quintos, né? Que é 2 vezes 4 quintos. Isso dá 5 quintos, né? Ou seja, 1. Então, a taxa de variação de f no ponto 2, 0 na direção do vetor u é igual a 1. Tá? E esse é o item A. Agora, no item B, está pedindo em que direção f tem a máxima taxa de variação. É aplicar o teorema 15. A máxima taxa de variação ocorre em qual direção? Na direção do vetor gradiente, que a gente calculou aqui, ó. Ou seja, na direção do vetor 1, 2. Tá? Então, pelo teorema 15, qual a pergunta? Em que direção f tem a máxima taxa de variação, né? A máxima taxa de variação de f no ponto 2, 0, né? A direção em que f vai ter a máxima taxa de variação, né? É na direção do vetor gradiente, né? O vetor gradiente no ponto 2, 0. Que é o vetor 1, 2, né? O gradiente a gente achou do 1, 2. Ou seja, se a gente calcular a derivada da função f no ponto 2, 0 na direção do vetor 1, 2, esse vai ser o maior valor possível que a gente vai conseguir encontrar dentre todas as derivadas direcionais naquele ponto para essa função. E aí você está perguntando o segundo item aqui, qual é a máxima taxa de variação? Tá? Aí o teorema já deu, né? É o módulo do gradiente. Ah, perdão. Esse eu tô chamando de módulo, mas aqui é o que lá já a gente chama de norma, tá? É duas barrinhas aqui, que o livro usa com uma barrinha só, tá? Porque a ideia é que a norma, quando você pensa em
essa norma euclidiana, né, quando você pensa em função de uma variável, é o módulo, tá? Mas a gente aprendeu lá a usar com 2 barras, né? Tá. Aí a pergunta era a taxa máxima de variação, né? Então, a taxa máxima de variação é a norma desse vetor, né? Então, é a norma do vetor 1, 2, ou seja, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é raiz quadrada de 5. Ok? Vamos ver só mais um exemplo? Vamos lá. Suponha que a temperatura em um ponto XYZ do espaço seja dada por T de XYZ igual a 80 dividido por 1x quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z quadrado, onde T é a medida em graus Celsius, tá? XYZ é dado em metros. Em que direção no ponto 1, 1 menos 2 a temperatura aumenta mais rapidamente? Ou qual é a taxa máxima de aumento? Tá? Então, aumentar a temperatura é a taxa de variação da temperatura. Tá? Ou seja, como a temperatura é dada por essa função, o que a gente tem aqui é calcular a derivada de t nesse ponto 1, 1 menos 2. Então, a gente está nesse ponto 1, 1 menos 2 do espaço. Qual direção que você vai andar de tal modo que a temperatura aumenta mais rapidamente? Essa é a pergunta. Qual é a taxa máxima de aumento? Tá? Ou seja, em qual direção a derivada direcional, né? Qual é a derivada direcional que vai ter a maior variação? Como a gente viu nesse teorema aqui, né? A direção é a direção do vetor gradiente. Então, para obter a direção em que a temperatura aumenta mais rapidamente, ou seja, em qual direção a taxa de variação dessa função é a maior, a gente vai calcular gradiente de t no ponto 1, 1 menos 2. Tá? Vamos lá. O gradiente de t é o seguinte. É o ΔT, né? Bom, vou fazer passo a passo, né? Primeiro vamos calcular as 3 derivadas parciais. Então, ó, ΔT, ΔX. Se ΔX de 80 dividido por 1 mais x quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z quadrado. Acho que a maneira mais fácil de calcular essa derivada seria assim, ó. 80 constante põe para fora. Aí multiplica ΔX de 1 mais x quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z quadrado elevado à potência menos 1, né? Eu inverti. Aí aqui usa a regra da potência na derivada, tá? Então, ΔT, ΔX vai ficar 80 vezes menos 1, né? Vezes 1 mais x quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z quadrado elevado a menos 1. Menos 1. Né? Vezes a derivada de 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado em relação a x, que dá 2x, tá? Okay? Porque aqui, ó, a gente tem uma composta, né? Tá pegando função 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado elevado a menos 1, né? Pegando essa função, fazendo parênteses, elevando ela a potência menos 1. Então,
del t del x, vamos lá, no numerador vai ficar 2x vezes 80, né? Menos 160x, dividido por 1 mais x quadrado, mais 2y ao quadrado, mais 3z quadrado ao quadrado, né? Que aqui, ó, fica menos 2, né? Se eu quiser voltar, né, para baixo, esse número fica ao quadrado. Então tá aí del t del x, em um ponto x, y, z arbitrário. As outras derivadas vão ser semelhantes, né, ao cálculo. Então, del t del y, isso é del y de 80 dividido por 1 mais x quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z quadrado. Se você quiser usar aqui a regra derivada do quociente, também vai dar certo para chegar no mesmo resultado, tá? Então, del t del y, eu vou escrever assim, como 80 vezes del y de 1 mais x quadrado mais 2y quadrado mais 3z quadrado elevado à potência menos 1. Aí, vamos lá. Del t del y vai ficar 80 vezes, aí esse menos 1, né, para simplificando, vezes 1 mais x quadrado, mais 2y ao quadrado, mais 3z quadrado, elevado à potência menos 1, que é menos 2, vezes a derivada disso aqui que está entre parênteses, em relação a y, e vai dar 4y. Então, desse modo, del t del y vai ficar menos 4 vezes 8 dá 32, né? Então fica menos 320y dividido por 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z quadrado. Tudo isso ao quadrado. Essa aqui é a segunda coordenada do vetor gradiente. Terceira coordenada, né? Então, del t del z. De novo, isso aqui é del z. A função 80 dividido por 1 mais x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z quadrado. Então, del t del z vai ficar 80 vezes del z de 1 mais x quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z quadrado elevado à potência menos 1, né? Então, del t del z fica 80 vezes menos 1 vezes 1 mais x quadrado mais 2y ao quadrado mais 3z quadrado elevado a menos 1, elevado à potência menos 2. Vezes a derivada desse parênteses em relação a z agora, que dá 6z. 6z. Só conferir aqui se eu fiz isso. Então, del t del z vai ficar, no numerador fica menos 80 vezes 6, dá menos 480z, dividido por 1 mais x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, mais 3z quadrado ao quadrado. Tá, então a taxa máxima de variação, né, vai ocorrer na direção, nesse ponto aqui, né, 1 menos 2, vai ocorrer, né, no gradiente, né,
T, no del T, né? Calculado no ponto 1, 1 menos 2. Tá? Então, vamos calcular, já para dar uma simplificada na hora de escrever o gradiente, vamos calcular essas derivadas no ponto 1, 1 menos 2. Então, no ponto 1, 1, 2, temos, então, del F, del X, fica menos 160 vezes 1, dividido por 1, x quadrado é 1 quadrado, mais 2 vezes y quadrado, que é 1 quadrado, mais 3 vezes e ao quadrado, e tudo isso aqui é ao quadrado. Isso vai dar... menos 160 dividido... Aí o denominador vai dar 1 mais 1. Colocando aqui. 1 mais 1 mais 2 mais 12. 16 ao quadrado, que é 256. Vou conseguir confirmar aqui. Isso, dividido por 256. O del F del Y no ponto 1, 1 menos 2, né? O denominador vai ficar a mesma coisa, tá? É 1 mais 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Aí o numerador é menos 320 vezes 1. Menos 320 vezes 1. Ou seja, é menos 320 sobre 256. E del F, del Y, no ponto 1, 1 menos 2, o denominador, se vocês lembrarem pelas contas, a gente calculou, né? As três derivadas ficavam o mesmo resultado no denominador, aí o numerador é menos 480z. Então fica menos 480 vezes menos 2. Então dá 960, é isso? Só um minuto aqui. Esse aqui fica positivo. Então, nós temos então qual a pergunta do problema, né? Em que direção, nesse ponto, a temperatura aumenta mais rapidamente? Portanto, né, no ponto 1, 1 menos 2, a temperatura aumenta mais rapidamente na direção do vetor, é o vetor gradiente, né, de F, ou seja, o del F no ponto 1, 1 menos 2,
A gente acabou de determinar, né, as coordenadas. Menos 160, 256 avos. Menos 320, 256 avos. 960, 256 avos. Isso, né, segundo o teorema teorema 15, né? Esse teorema aqui, tá? E a gente quer também qual é a taxa máxima de aumento, né? Qual é a taxa máxima de aumento? A taxa máxima de aumento então, é a norma desse vetor aí. A taxa máxima de aumento. Aí, de novo, gente, toma cuidado que o livro chama de módulo, tá? Mas é módulo do vetor, é a norma que a gente aprendeu lá em GA, tá? É a norma do vetor deixa eu ver como é que ele vocês olharam no livro e deu uma simplificada isso aqui, né? E tentamos simplificar também. Isto é. Vamos lá, norma. Vou simplificar agora, porque senão vai ficar muito ruim ficar calculando isso aqui, né? Ó, vou fazer um rascunho aqui, ó. Se você olhar essa tripla, pode colocar em evidência o menos 60 sobre 256. Tá? A primeira coordenada vai ficar menos 1, aí na segunda vai ficar menos 2, né? E na terceira fica menos 6. Menos 6. Perdão, mais 6, né? Porque é positivo. Aí, esse número aqui, 160, dá para dividir por 5. Dá 32, né? Dá para simplificar por 32. Isso aqui vai dar 5 oitavos, tá? Isso é 5 oitavos, que é o 160 dividido por 256, desse vetor aqui. Tá? Fica mais fácil calcular essa norma aí. Podia ter simplificado antes, né? Mas deixa eu simplificar agora. Ou seja, é a norma do vetor 5 oitavos. Lembra? Isso aqui é multiplicação de vetor por um escalar. A gente sabe calcular, né? Quando tem norma, o 5 oitavos sai para fora, tá? O escalar que está multiplicando ali o vetor. Isso aqui dá 5 oitavos vezes a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ou seja, dá 5 vezes raiz quadrada de 41 vezes dividir por 8. Então, a taxa máxima de variação é esse número, tá? E a gente calcula, simplesmente calculando a norma do vetor gradiente nesse ponto, tá? Em outras palavras, o que significa? Se eu calcular
a derivada direcional da função f no ponto 1, 1, 2 na direção desse vetor, você vai chegar nesse número. Cuidado, se você substituir lá na hora de fazer as contas, não é esse vetor que vai usar, né? Porque esse vetor não é unitário. A norma dele. Você vai ter que usar o versor dele lá no cálculo da derivada direcional, tá? Ele tá te dando direção, mas na hora de fazer a conta, você tem que pegar o vetor unitário de mesma direção, ou seja, pega o versor dele. Bom, gente, a aula de hoje era isso. Ok? Até a próxima semana, então.